Bom dia a todos, nossos visitantes, vereadores, vereadoras, nossos assessores, funcionários da casa, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, bom dia. Havendo o número legal, iniciamos a 35ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 20ª legislatura. Convido o vereador Anderson Kasner para que realize a leitura de um versículo bíblico. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Senhores vereadores, está aberta a ordem do dia. Para darmos sequência às discussões e votações, peço aos senhores vereadores que façam o registro de suas presenças. Temos em discussão e votação única do projeto de lei número 130/2024, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário. Em discussão única do projeto 130/2024, de autoria do Executivo, denomina via pública de Laura Kank Baumgarten. Está em discussão o projeto. Peço ao vereador Jonathan que assuma os trabalhos. Com a palavra o vereador Osmair Luiz Gadotti. Senhores vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham aqui no plenário, bom dia. Ex-vereador Arlindo Ricos, seja bem-vindo também, a todos vocês. Quero cumprimentar a família da senhora Laura Kank Baumgarten. Essa senhora, nascida em Pomerode, casou-se com o senhor Rudi Zastrov, indo morar em Curupá e constituindo família com 2 filhos. Aos 34 anos, ficou viúva. Como tinha ficado viúva, casou-se com o senhor Evaldo Baumgarten, vindo fixar residência em nossa cidade, na localidade de Chico de Paulo, constituindo família com mais 2 filhos e permanecendo até o final da sua vida. Trabalhou nas atividades de casa e auxiliando seu marido nas atividades do engenho de cana-de-açúcar, na produção de melado e mousse, e na agricultura no cultivo de diversos produtos comercializados no mercado público. Muito devota e religiosa, sempre participou ativamente na comunidade a que fazia parte, com envolvimento em todas as atividades pertinentes. Faleceu aos 59 anos de idade, deixando seu legado, reconhecida como pessoa prestativa e apoiadora da comunidade, justificando a homenagem com seu nome na rua construída em terras de propriedade de sua família. Está aqui presente a senhora Laurita Zastrov, também a neta da dona Laura, a Marli Ribeiro de Lis. Eu peço o voto favorável para que a gente possa prestar uma justa homenagem a essa senhora que conviveu conosco por 59 anos e participou do desenvolvimento de nossas comunidades, de nossa cidade também. Obrigado. Peço que retome os trabalhos o vereador Osmair Luiz Gadotti. Continua em discussão o projeto. Sem discussões, em votação o projeto. Votação encerrada, projeto aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única da moção número 62/2024, que será apreciada após a leitura realizada pelo secretário. Em discussão e votação única da moção 62/2024, autoria de Nina Santim Camelo e Cirlei Maria Chapo, moção de aplausos em comemoração aos 50 anos de criação do Coral da Sociedade Cultural Artística SCAR. Está em discussão a moção.
Vereadora Nina, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes que aqui se encontram, sejam todos bem-vindos. Hoje o coral da SCAR está completando 50 anos de história. O coral da SCAR foi criado com o intuito de promover a valorização e preservação cultural, possibilitando a inclusão social ao reunir pessoas de diferentes idades, Questão de ordem. origens... Desculpa, presidente. Por favor, pessoal, vamos baixar um pouquinho o volume aí para que a Origens vereadora possa discorrer. Obrigada. Origens e classes sociais em torno da música. Ao longo de sua história, cerca de 800 coralistas já passaram pelo coral. Atualmente, o coral conta com 60 cantores. Foram mais de 500 músicas ensaiadas e aproximadamente 350 apresentações. Muitas delas em hospitais, escolas e lares de idosos. Dá licença. Para fazer parte do coral, o candidato precisa passar pela audição e o maestro analisa a afinação, ritmo e entonação. A idade mínima é 16 anos, sem limite de idade, respeitando a capacidade e limitações. E falando em limitações de idade, o coral conta com duas integrantes especiais, a senhora Nair Charts Ville, de 85 anos, e a senhora Doroteia Passalto de Souza, de 81 anos, que estão no coral desde a sua fundação, isso já há 50 anos. E em recente entrevista, a dona Doroteia compartilhou sua experiência na trajetória do coral, dizendo, abre aspas, cantar no coral, para mim, sempre foi uma questão até de saúde mental, porque eu trabalhava muito. Durante esses 50 anos, eu nunca deixei de participar. Sempre tivemos muito coleguismo e carinho entre os participantes. Nunca houve nenhum tipo de desavença, nem nada que pudesse tirar o nosso brilho. Fecha aspas. E eu peço ao Fox, por favor, que apresente o vídeo. Em celebração aos 50 anos, o Coral da SCAR preparou duas apresentações especiais no dia 8 e dia 9 de junho no Grande Teatro da SCAR. Os ingressos são gratuitos, já podem ser retirados na bilheteria da SCAR. E, mais uma vez, parabéns ao Coral da SCAR por essas vozes maravilhosas que cantam e nos encantam. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Luiz Fernando Almeida, por gentileza. Eu quero, de forma bem breve, primeiro parabenizar a vereadora Nina e a vereadora Cirlei pela iniciativa da moção de aplausos, né, em reconhecimento ao brilhante trabalho desenvolvido pela SCAR através do coral. Não tenho dúvida alguma no sentido da importância do trabalho que é desenvolvido tanto pela SCAR em outras áreas, como também pelo coral. Eu já tive a grata satisfação de poder presenciar diversas apresentações do nosso coral da SCAR, e não foi uma nem duas vezes, eu pude perceber também o envolvimento e tão bom que faz para a saúde das pessoas que lá participam.
Então, fica aqui o meu registro de agradecimento por todo o trabalho desenvolvido pela SCAR, através do coral, pelos 50 anos de sua existência, e que tenhamos muitos e muitos mais anos de grandiosos espetáculos por eles desenvolvidos. Parabéns mais uma vez aos proponentes. Uma parte, vereador Gadotti. Obrigado, vereador. Lembrando que nós recebemos convites, né? Então todos os vereadores e vereadoras estão convidados a participar. Convite especial que veio para esta casa, assim como a toda a comunidade também. Marcaremos, então, presença no sábado à noite, aí na SCAR. Uma parte, vereadora Nina. Se os senhores também quiserem estar presentes, a moção será entregue lá no dia, tá bom? Obrigada. Ótimo, ótimo, muito bem. Obrigado. Continua em discussão a moção. Sem mais discussões, em votação a moção. Votação encerrada, a moção aprovada por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra, pela ordem dos inscritos, vereador Jefferson Cardoso. Senhores vereadores, muito bom dia. Bom dia a todos que estão aqui na plenária, em especial o ex-vereador Arlindo Rincos, que sempre teve um trabalho brilhante e assíduo em nossa cidade, em defesa dos servidores públicos, né? Uma classe bastante sofrida, nunca mediu esforço para estar defendendo os servidores públicos. É que o senhor tem o meu respeito e a minha admiração quanto vereador. Senhores vereadores, vou fazer uma breve reflexão com os senhores de um ano em que me arrependo muito de ter acreditado no Executivo. Isso foi o ano de 2022. No ano de 2022, a gente brigava muito, vereadora Nina e demais vereadores, por uma CPI do SAMAI. E brigávamos assiduamente porque nós tínhamos poucos depoimentos na época do que existia de irregularidade. E a briga foi tão assídua, a ponto do Executivo mandar um representante, vereador Vinta, para fazer um acordo. Mas que acordo é esse, vereador Jefferson? Vocês saíram com mala de dinheiro? Não. Era um acordo puro. Era um acordo a qual demitiria o ex-presidente do SAMAI, Ademir Isidoro, e todos aqueles que estavam sob suspeita de irregularidade. Iriam ser demitidos, afastados dos cargos. Iriam ainda contratar uma auditoria para apurar todas as suspeitas, meu amigo, de irregularidade. E naquele dia apertamos as mãos. Vai acontecer isso? Vai. Olha que alegria, vencemos. Vai limpar o SAMAI, vai ficar com uma outra cara, vai voltar de fato os servidores a terem orgulho da instituição SAMAI. Resultado, vereador Jonathan, o Executivo só esperou dar esse pontapé. 1 mês, 2 meses depois, mudou tudo. Mudou tudo. Trouxeram aqueles que eles prometeram que teriam demitir, trouxeram novamente. Não demitiram outros. E resultado, cadê a auditoria? Sequer criaram. O resultado foi que nós abrimos a CPI e está aí hoje, vereador Vinta, mais de 17 indiciados no Ministério, mais de 17 agentes políticos, servidores apontados, né, vereador Jonathan, como foi relator, apontados sob suspeita de irregularidade, esperando o Ministério Público, de fato, apresentar a notícia de fato. Agora eu vejo a cena se repetir. Existe uma série de irregularidades na Secretaria de Esporte, e nós temos fortes indícios, agora não tão somente testemunhal, mas documental. E eu tinha a palavra dos meus colegas vereadores do Novo e da vereadora Nina também, que seria assinado. Isso a gente falou na terça-feira, véspera do feriado, que na segunda-feira todos iriam assinar e tal, tudo certinho. Estou com a assinatura da CPI do esporte, tão somente da vereadora Nina. Os demais vereadores já pontuaram anteriormente que estão preocupados com a eleição desse ano, que os seus servidores têm que estar à disposição deles, e eles não estão se sentindo confortáveis e acreditaram ainda no Executivo de novo.
Eu digo por mim, que quando a gente dá o voto de confiança uma vez e não cumprem, a gente sabe que a pessoa estão com má intenções, no caso, o executivo. Agora, tentar acreditar pela segunda vez, ou é maldade, ou são conveniados, ou realmente acredito na história da carochinha. Eu tenho um contexto, o senhor pode pedir depois ali a fala, porque senão não vai dar tempo, eu estou com 3 folhas aqui para... Aí, senhores vereadores, depois o senhor fala o que o senhor quiser. O senhor não, a vereadora, perdão, vou corrigir, a vereadora Cirlei, perdão, isso eu vou corrigir. A vereadora Cirlei está preocupada com a eleição. Perdão, o vereador Rodrigo não falou que está preocupado com isso, é verdade, não está, era a vereadora Cirlei. Eu digo para os senhores que eu estou com indícios aqui, suficientes aqui, de absurdos que aconteceram. Presta atenção, desde atleta laranja indo para o hotel e não ir. Mais de 10, 15, 20. Não era poucos. Pensam, senhores, diárias todos os dias disso? Pensa, vale refeição de todos os dias isso? E depois ter que sacar em espécie e levar em dinheiro. E eu estou aguardando até hoje a prestação de contas dessas devoluções de dinheiro. Se os senhores tiverem, por favor, me mostrem. Não veio. Mas o executivo diz, não, a gente está bonzinho, a gente quer apurar, a gente quer investigar, vamos abrir sindicância, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não acredito mais. E com todo o respeito à vereadora Natália, a qual é o nosso par, é o nosso colega hoje aqui nessa Câmara de Vereadores, não é de agora que ocorrem flertamentos com a improbidade administrativa. Os senhores bem sabem que a vereadora Natália já foi condenada em 2 processos por improbidade administrativa. Um deles era porque passava o cartãozinho e saía fazer outros trabalhos, né? Foi condenado em primeira instância e está concluso para decisão em segunda instância. A qualquer momento vai ser possivelmente condenado. E nós temos agora esse outro que não tão somente ela, como mais vereadores aqui dessa casa, também foram condenados por improbidade administrativa e perda de direitos políticos por 2 anos. Eu não estou falando de alguém que está sendo acusado, presta atenção, e não tem condenação, que isso é normal, qualquer um dos senhores estão sujeitos a serem acusados a qualquer momento e terem que responder a um processo. Agora, condenado, aí não tem. Eu tenho dúvidas, suspeitas e provas de que existem irregularidades. Lamento muito, eu olho nos olhos dos meus colegas vereadores do Novo, e os senhores não terem essa assinatura na CPI, embora tenham me prometido que assinariam, e acreditar que o Executivo vai investigar. Mais do que isso, meninas que relatam que tiveram assédios e que tiveram pressões que perderiam as suas bolsas se não deixasse aquilo quieto. E eu queria muito chamar a vereadora Cirlei, procuradora da mulher, queria muito chamar elas aqui para ouvir. Eu queria muito que a senhora desse o seu pontapé como procuradora e defensora das mulheres numa CPI para ouvir e dar esse direito que hoje estão caladas, não podem falar. Isso para mim me dói no fundo do coração e o meu mandato passa a não ter sentido se eu não cumprir a finalidade de ser vereador e investigar as coisas. Se for para mim acreditar de novo num conto da carochinha, que o Executivo não, vai ajudar os seus pares ali, eles vão investigar, a secretária na época, Natália, assumiu uma secretaria, depois desse ato de improbidade administrativa, foi passado o pano, foi reavaliado o processo administrativo, voltaram ela para a secretaria e ainda deram um prêmio, contrataram a colega que ajudava ela no negócio. Então, olha, vereador, acreditar em Executivo para mim, é no mínimo beira aí a inconsequência do pagador de imposto continuar pagando por esses desdeixos que vem acontecendo ao longo do tempo. Graças a Deus que tem um Jefferson nessa casa, uma Nina e tantos outros que realmente têm vontade de investigar e cumprir com a finalidade de vereança. A palavra a vereadora Natália Lúcia Petri. Vereador Jefferson, quem é o senhor para apontar o dedo para mim ou para qualquer pessoa desta casa ou deste município? Quem logo vai ter uma condenação e vai ser preso é o senhor.
Os meus processos são relacionados a procedimentos. E com relação a este último, que não só é a vereadora Natália que está arrolada, são todos os vereadores que votaram à época para corrigir uma defasagem salarial de um servidor desta casa chamado Rui Lesman, mas o senhor só aponta o meu nome porque o senhor me persegue desde o primeiro ano do seu mandato, gratuitamente. O senhor já me acusou de várias situações e nada provou. Mas o universo conspira tanto para o bem como para o mal. Eu tenho muitos serviços prestados à comunidade e sempre usei do meu mandato para trazer ações propositivas, tenho assinatura em vários projetos importantes desta cidade, enquanto o senhor ficou 4 anos aqui usando o seu salário para depreciar o executivo, depreciar as pessoas, depreciar a imagem de pessoas que trabalham arduamente para o município. Desse processo que o senhor está falando, restam lá 65 horas que o tribunal vai julgar e vai me absolver, assim como já o fez no processo principal, que também tive condenação municipal, condenações absurdas, com processo tudo provado, 65 horas, quando a minha mãe estava adoentada no hospital, também por perseguição política, abriram um processo, me exoneraram e eu reverti no Tribunal de Justiça por unanimidade. Não confere o que o senhor está falando. Este processo que os vereadores da legislatura 2009 e 2012, Manuela, traz um pouquinho de água aqui, por gentileza. Esse processo que os vereadores sofreram de 2009 a 2012 relaciona-se a um processo em que o servidor era diretor, a Câmara reenquadrou o servidor no seu cargo efetivo, teve parecer jurídico favorável, teve parecer das comissões favoráveis, teve todo o procedimento legal cumprido e o plenário entendeu que aquele processo deveria ser votado daquela forma. E a Constituição Federal, ela é clara dizendo que o voto é livre, o vereador tem o direito do voto. E não cabe ao judiciário questionar o voto do vereador. Não houve má-fé, não houve nenhum indício de irregularidade e esta decisão é, no mínimo, absurda e nós vamos revertê-la. Vereador Winter, o senhor também está junto, né, nesse processo, o senhor que está aqui nessa casa há tantos anos e que sempre também zelou pela probidade dos seus atos. Eu sou uma pessoa proba, sim, senhores. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que o senhor tanto gosta de apontar, talvez seja uma das secretarias mais atuantes desse município e que tem feito muitas entregas, senhores vereadores, muitas, unificando 2 pastas que ora eram 2 fundações e desde 2007, vereador Winter, vereador Almeida, vereadores, a secretária Natália, juntamente com uma equipe diminuta, fez entregas na cultura do esporte e lazer, vereador Arlindo, que também foi colega de Câmara, como nunca historicamente. Infelizmente, quem pauta são pessoas, quem pauta alguns vereadores são pessoas que, como gestora, tive que tomar atitudes mais drásticas, porque não estavam cumprindo com as suas funções e estavam atrapalhando o trabalho. E compete ao gestor público regular e fazer com que o trabalho flua em harmonia e flua normalmente. Recentemente trouxeram uma entidade aqui para dizer que a vereadora, a secretária Natália, perseguia, por isso que não era assistida. Deixei claro por quê que não estava mais sendo assistida pelo governo municipal. Migrou para outra entidade fora do município. Ora, se nós somos legisladores e temos que cumprir com a legislação, como é que o município vai aportar recursos para um clube de fora? Como é que o município vai atribuir Bolsa Atleta para um atleta que não se inscreveu no Bolsa, sendo que o edital é claro? Com relação ao assédio, tanto que já foi trazido nesta casa, tudo que chegou na mesa da secretária foi apurado e eu já apresentei aqui. Se está na esfera judicial,
tem que esperar o devido processo legal finalizar. E no mais, senhores vereadores, senhoras vereadores, munícipes que nos acompanham, eu quero dizer que eu tenho orgulho da minha trajetória pública. Enquanto o senhor tem que dizer o que fez até hoje para o município. De bom, qual foi o projeto importante que o senhor apresentou aqui, que não seja ficar dia a dia perseguindo o executivo e perseguindo as pessoas que lhe contrapõem? Onde está a democracia? Basta alguém não fazer as suas vontades, o senhor vem aqui e ataca. E eu nunca tive nenhuma divergência com o senhor, inclusive lhe atendi na secretaria, como atendo todos os vereadores, os senhores são testemunhas disso. Então, senhor, para com esta postura de perseguição e faça algo de bom para a comunidade, faça algo de prático, que não seja ficar caçando bruxas e ficar fazendo picuinhas diariamente. Não é possível que a Câmara de Vereadores pague um salário para um vereador que não produza nada, a não ser críticas e de destruição e desconstrução de trabalhos que são feitos com seriedade, de trabalhos que são feitos com honestidade e que dão resultado para a população. E o Poder Executivo faz o seu trabalho diariamente para reverter os recursos públicos em favor da população. Problemas sempre vão existir. Em todas as secretarias, o município cresce, a infraestrutura precisa ser aumentada e nós precisamos trabalhar juntos. A Constituição Federal fala que os poderes têm que trabalhar em harmonia para que o interesse público seja atendido. Oposição se faz com seriedade, com responsabilidade e não com acusações infundadas, como o senhor tem feito aqui diariamente, mostrando bombas, bombas e bombas, mas nunca apresenta nada, porque o senhor não tem nada a apresentar. E o que o senhor tem ali são questões de procedimentos administrativos. E a Secretaria da Transparência, sim, faz o seu papel, é um órgão fiscalizatório do Poder Municipal. Além disso, o Tribunal de Contas avalizou já, junto à Procuradoria-Geral do município, de que os procedimentos da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer são baseadas em lei. 30 segundos para concluir, presidente. Os recursos, 30 segundos para concluir. Os recursos que são devolvidos de forma clara e transparente na conta da prefeitura, com comprovante de devolução juntado à prestação de contas. Então, senhores, não há mais o que discutir com relação a este assunto, e o que mais for discutido é pura picuinha e perseguição política. E eu tenho dito na RBN que os vereadores do Novo são pessoas que estão esclarecidas e têm uma boa postura e saberiam avaliar. Seu tempo, vereador. Vereador, é uma questão do próprio regimento. O senhor citou a vereadora Natália e ela também citou o senhor. Então, se houver alguma representação, que seja em parte, né? O senhor há de concordar que o senhor citou a vereadora também? Em processo que foi julgada. A vereadora Natália também teria o seu tempo. Por favor, então. Com muita alegria, vereadora Natália, eu digo para a senhora que eu estou aqui mesmo para caçar as bruxas. Eu vou caçar uma por uma. E digo mais para os senhores, é tanta inconsistência em verdade que a vereadora secretária fala aqui,
que ela fala de absolvição. Eu vou contar qual foi a absolvição que ela teve. Ela foi condenada administrativamente lá no passado, por conta do cartãozinho ponto, que ela exercia outra atividade. Aí teve que vir um amigo Dieter Jansen para pegar e remudar isso aí, reavaliar o processo administrativo, que ela já tinha sido condenada. Aí foi reavaliado. Mas sabe o que resultou nisso, vereadores? Resultou num processo judicial onde ela foi confirmada a condenação administrativa que tinha sido dada anteriormente. Não adiantou só ela devolver os dinheiros que pegou ilegalmente, tá? Ilegalmente, teve que devolver no montante de quase 65, se não me falha a memória, salários ali, né, dela, 65 horas. Só que se não bastasse isso, eu vou ler um trecho do processo dela, presta atenção assim, ó. E para aferir essas vantagens indevidas com consequentemente dano ao erário, isso está trechos da sentença dela, tá? Ela foi condenada em improbidade administrativa, inclusive tendo que 2 anos de direitos políticos dela cassado. Vereadora, preso todos nós estamos sujeitos a ser. Agora, condenado, para a senhora falar aqui, eu não fui em nenhum processo. Eu tenho mais de 21 processos que eu respondi, e graças ao bom Deus, consultem ali, está aberto para consultar. Não é processo sigiloso. Todos eu ganhei, todos eu ganhei. Diferente da senhora que já está na segunda condenação e não em procedimentos administrativos, senhores. Ela foi condenada pelo crime de improbidade administrativa, atos improbos, de vantagens indevidas recebidas pela prefeitura. Aí tem que vir um amigo prefeito para tentar resolver aquela lambança toda, que foi o caso do Dieter Jansen. Até estou citando o nome aqui. Mas mais que isso, senhores, eu vou puxar aqui mais um trecho de que ela disse que ela está revertendo na justiça. Quer ver só o que o juiz botou aqui também? Ó? Antes terem a ciência da decisão administrativa que determinou a sua demissão, datada em 2 de outubro de 2012, as réis Natália e a outra pessoa que não tem por que citar aqui, né, recorreram ao Poder Judiciário impetrando mandatos de segurança neste juízo, alegando, em resumo, a desproporcionalidade das penas impositivas. Posteriormente, requereram a desistência das ações mandados impetrados. Ela desistiu depois, ela, acho que vai dar ruim, vamos desistir. Está feio, que foi a questão administrativa. Eu digo para os senhores que esse vereador aqui é considerado vereador, e pega os números lá, não vou eu falar para a senhora, ficar falando aqui, pega os números lá e vê quem foi o vereador que mais atendeu gente nessa Câmara aqui da história. Desde os teus mandatos, que a senhora nunca ficou como vereadora, sempre vai para a secretaria, né? Desde essa história, olha quem foi que mais prestou serviço aqui. Pega mais, compara os meus números com os da senhora, compare os meus números com o da senhora em questões de projetos de lei. Se a senhora tiver mais projeto que lei, eu subo aqui e peço perdão para a senhora publicamente. Se a senhora tiver mais projetos de lei apresentados na casa do que eu. Então, para falar em serviço e que ocupa o salário de vereador e que engana o povo ali porque vem só para receber salário, eu digo para a senhora que o povo sabe onde eu estou. Que o povo olha minhas redes sociais todos os dias e vê que estou trabalhando. Agora, eu não engano ninguém saindo para vereador, presidente Gadotti, e depois nem assumir mandato, pegar e já correr para a secretaria para continuar fazendo as coisinhas que costumam fazer. Esse vereador é diferenciado, esse vereador realmente tem compromisso com o povo, diferente daqueles. Vote em mim para vereador, mas eu não vou ficar como vereador. Eu vou pegar e vou ser secretária. Então, gente, o povo já está cansado, vereador. Se chegou denúncias para nós, viu, vereadora Natália? Chegou denúncias para nós, é porque o povo está vendo e não aguenta mais. Cansaram dos mandos e desmandos, cansaram de ver as coisas acontecer debaixo dos olhos e ninguém fazer nada, e acreditaram, como lá no Samay acreditaram, num vereador realmente que é capaz de mudar e caçar as bruxas, e não deixar as bruxas soltas fazendo o que querem, né? Como foi o caso do Samay e tantos outros. Então aqui a gente vai caçar as bruxas, vão pegar uma por uma, como já disse anteriormente, e o resto que a senhora falar é só falácia. Apresente uma condenação para falar de mim. Se a senhora apresentar uma condenação, eu renuncio agora ao meu mandato criminal. Apresente uma aqui que eu renuncio ao meu mandato. Vereadora Natália. O senhor está novamente distorcendo os fatos, mentindo.
Não tenho condenação com relação àquele processo administrativo. Tive aqui em primeira instância e reverti em segunda instância. Vá procurar na segunda instância. Vá procurar na segunda instância. O processo foi revertido, foi reintegrado aos quadros da prefeitura. Eu estou falando daquilo que importa, que é na segunda instância. Segunda instância, revertiu o processo. Como nós vamos, vereador Winter, reverter esse processo desta condenação absurda desta primeira instância. O senhor fala já mais de uma vez que eu nunca cumpri mandatos aqui na Câmara, mente mais uma vez. Cumpri 3 mandatos aqui na Câmara e fui 2 vezes presidente da Câmara. E compare, de fato, o seu trabalho com o meu, se é que é uma questão de comparação, tem mais de 800 páginas nos meus arquivos e trabalhos prestados nesta Câmara de Vereadores, no período que eu fiquei aqui como vereadora. Questão de ordem, por gentileza, vereador Jefferson, enquanto você falava, a vereadora se conteve e ficou em silêncio. Por favor. Pode continuar, vereadora. Obrigada, presidente. Então, o que eu quero dizer, senhores e senhoras, é que o que tem acontecido aqui nesta casa com relação a este vereador são questões sem precedentes, de acusações infundadas, para que as pessoas que, de fato, têm um trabalho comprovado na sociedade sejam desmoralizadas por uma pessoa que não tem condições de falar nesse sentido. Porque o senhor tem, sim, uma pré-condenação pelo Ministério Público e logo vai chegar a sua vez. O senhor tem, sim, o Ministério Público já lhe condenou por corrupção ativa no caso das autoescolas. E ninguém fala disso. E ele recomendou e vai acontecer. Aguarda. Aí sim, corrupção passiva, ativa e tudo mais que pode ter. Senhor presidente. Vereador Jefferson, por gentileza. Acaba acontecendo a quebra do decoro parlamentar. Haja respeito com a vereadora, como ela foi respeitosa com o senhor na sua fala. Por favor. Por favor. O que eu estava dizendo é que todas essas ações, esses processos, são processos já vencidos, processos já resolvidos, e a única pendência que tem agora foi essa situação da sentença desta semana do caso do servidor Rui Lesman, que envolve todos os vereadores que votaram naquele processo e que, com certeza, isto será revertido em segunda instância, como tem acontecido em todos os processos que eu fui arrolada aqui no município, também por perseguição política. E provei por A mais B de que estava tudo ok. Fui para as urnas e me elegi. Fui para a secretaria para contribuir com o município e para prestar serviços relevantes nas áreas onde eu atuei como secretária, na assistência social, na cultura, no esporte, no lazer, e tenho prestado muitos serviços, sim, senhores, e trabalhado de domingo a domingo, juntamente com toda a equipe da secretaria que se sente extremamente ofendida com as acusações feitas aqui no sentido de me atacar, mas acabam atacando todos os servidores que estão lá trabalhando de domingo a domingo para mais de 9.000 crianças sendo atendidas todos os dias com o intuito de melhorar a vida da nossa sociedade, trazer mais qualidade de vida, mais saúde mental, mais saúde física. É isso que nós fazemos, é esse o nosso propósito. E quando eu aceitei ser secretária no ano de 2017, foi para ajudar o município que estava numa situação bem difícil, bem crítica economicamente, e o prefeito Antídio, juntamente com a sua equipe, do qual eu fiz parte, nós revertemos o quadro da administração, seguida pelo prefeito Jair, que também é sistematicamente atacado aqui, e é um homem honrado, é um homem honesto, é um homem que já trabalhou muito pela comunidade, é um empresário de sucesso e merece todo o nosso respeito, independente de sermos vereadores de situação ou de oposição, o respeito não pode faltar. Porque nós somos referência, nós somos exemplo para a sociedade e para a comunidade. É esta que deve ser a nossa postura.
uma postura isonômica, uma postura imparcial, e se tiver que ser discutido algo que seja no âmbito da profissão ou do cargo que nós exercemos, e que isso seja feito de uma forma limpa. No esporte se usa muito fair play, jogo limpo. Eu não preciso jogar sujo para atingir os meus objetivos, eu jogo limpo. Vereadora Cirlei Chapo. Rodrigo Livramento. Obrigado. Vereador Jefferson, vou conceder a parte. Se a vereadora Natália quiser posteriormente, também vou conceder. Senhores vereadores, e tudo que eu falei anteriormente, eu vou recomendar à vereadora Natália, se eu estou mentindo que a senhora foi condenada em primeira instância em 2 processos, eu quero que a senhora me processe. Se a senhora não está com um processo em segunda instância agora, concluso para decisão também por improbidade administrativa, eu quero que a senhora me processe para me pagar dano moral, se é mentira. Mais do que isso, de todas as suas falas, ali eu esperava que a senhora ia falar, não, é mentira, na secretaria não tinha atleta laranja, não tinha pessoas que iriam para... Atletas laranja que iriam para joguinhos e não iam. Eu queria que a senhora muito falasse sobre isso, mas calou-se, vereador Rodrigo Livramento e demais colegas, calou-se frente a isso. Eu peço do fundo do meu coração, vereador Rodrigo, vereadora Cirlei, que vocês reconsiderem a assinatura na CPI, e assinem essa CPI para nós investigar a fundo tudo que tem acontecido. Vereador Jefferson, eu vou repetir aqui o que eu falei para o senhor em gabinete. Eu não excluo a possibilidade de nós assinarmos a CPI. Tenho certeza que a vereadora Cirlei também não. Nós já estamos trabalhando em cima do assunto. Nós fizemos consultas a normativas do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Nós alteramos já a lei garantindo mais transparência, que era um dos quesitos que foi tão debatido e que permite essas desconfianças de acontecerem, garantindo mais transparência na questão da destinação de Bolsa Atleta, Bolsa Técnico. Nós garantimos que os procedimentos e os documentos sejam feitos sem rasura, que esses processos sejam feitos por servidores de carreira e não por comissionados, impedindo, assim, possíveis desvios, irregularidades e corrupções que eventualmente aconteceram de se perpetuar. Nós já realizamos, inclusive, em conjunto, pedidos de informações, e nós vamos continuar investigando e acompanhando. Isso é a minha garantia, acho que não precisaria nem sequer falar. Quem conhece o meu trabalho sabe da importância da fiscalização no meu gabinete. Com todo respeito aos outros gabinetes, a gente já tem mais de 100 milhões de reais fiscalizados e não vai ser agora que nós vamos fechar os olhos. Eu e a vereadora Cirlei questionamos, sim, se agora é o melhor momento para assinar a CPI. Esse é o único questionamento. Você fez uma comparação no passado com a CPI do SAMAI. E as pessoas não acompanharam o desenvolvimento dessas ações, mas as primeiras denúncias vieram em fevereiro de 2021 e nós só fomos assinar a CPI do SAMAI mais de um ano depois. Não estou falando que isso tem que ser feito. Eu acho que o processo tem que ser muito mais célere do que foi no passado. Agora, o que nós optamos por fazer no passado, eu continuo achando que foi a decisão correta. Aguardar as decisões dos processos investigativos que estavam em andamento. Processos esses que, no caso da CPI do SAMAI, envolveram polícia, Ministério Público, procedimentos administrativos. Eu estou tomando para agora das ações, estou recebendo mensagem de pessoas que querem me trazer informações hoje e ontem, inclusive. Então, eu gostaria de ter mais informações, de ter segurança daquilo que está sendo desenvolvido nos processos investigativos que estão em andamento antes de optar por abrir uma CPI. De igual modo como nós fizemos no passado. E eu vou ser muito sincero para os senhores, e acho que esse esclarecimento precisa ser feito, não é um esclarecimento que me deixa confortável, mas eu estou preocupado em investigar as irregularidades. E vou confessar para os senhores que, para mim, já me parece muito claro que há irregularidades. Só que eu não quero que isso vire um jogo político. E, infelizmente, já virou um jogo político. A CPI não tem apenas um caráter político, ela tem um caráter técnico. E há outras linhas de investigação, por exemplo, junto com o Ministério Público ou órgãos de fiscalização, que excluem esse lado político. E o lado técnico, o lado investigativo, ele é muito mais importante do que o lado político. A CPI, ela necessariamente, ela também vem um lado político e, por isso, não tenho a certeza que é o melhor meio neste momento. Gostaria de esperar os procedimentos investigativos, muitos deles com data prevista para fim
deste mês se desenrolar. E se for necessário instaurar uma CPI, vai ter a minha assinatura, como falei para o vereador Jefferson, a vereadora Nina e a vereadora Cirlei. Investigar e acompanhar e garantir que tudo aquilo que há de dúvidas sejam esclarecidos é o meu papel e é o meu compromisso público. Sequer deveria estar tendo que falar isso aqui nessa tribuna. As pessoas não vivem a política do dia a dia. Mas é assustador a quantidade de interesses que há por trás deste jogo político. Vereadora Natália, você faz parte de um grupo político. Grupo político esse que te abraça na frente e muitos ligam para mim cobrando para que seja instaurada uma CPI. Muitos mandam indireta, e eu estou falando de agentes políticos, estou falando de servidores, eu não tenho nenhuma procuração para defender a senhora. Tem pessoas que abraçam o prefeito Jair Franzner na frente e atrás colocam uma facada, várias facadas. E esse jogo político não é do meu interesse. Lamento muito que aconteça. O meu interesse é que as investigações aconteçam. Então, o que eu quero fazer e o meu compromisso é de me inteirar de todos os procedimentos investigativos que estão em andamento, me inteirar de todos os documentos que já estão públicos, os que vão ser liberados de maneira pública nos próximos dias, as pessoas que estão dispostas a falar, me inteirar das informações para daí tomar uma decisão, sem prejuízo de tempo de abertura de uma eventual CPI. Não, vereador, não, confesso que nem entendi a sua referência. E eu entendo que a parte política é sim importante, é sim necessária, a transparência é sim importante, e confesso que também enxergo, vereador Jefferson, os ganhos que a CPI traz de incentivar mais pessoas a falar, mas eu gostaria de tomar uma decisão com um pouco mais de informações, porque diferentemente da CPI do Samay, em que as denúncias vinham até mim, em que os procedimentos chegavam até minha mesa, tudo que eu sei, ou tudo que eu sabia até 2 dias atrás era aquilo que se falava publicamente, ou seja, não sabia de nada. Agora eu estou me inteirando dessas decisões e vou continuar me inteirando e vou acompanhar as investigações e vou investigar. O meio ainda não está claro para mim qual que é o melhor meio. E se for a CPI, vai ser a CPI. Se for outros meios, vão ser outros meios. Obrigado, presidente. Vereadora Cirlei Maria Chapo, por gentileza. Bom dia, presidente, colegas vereadores e quem nos acompanha aqui no plenário e também pelas redes sociais. Depois de uma série de troca de farpas políticas, voltamos ao assunto, que é a questão da CPI do esporte ser instalada ou não. Como o vereador Livramento já disse, nem eu nem ele descartamos a possibilidade de assinarmos a CPI, porém, a reunião que nós tivemos na terça-feira e que eu até lamento que os demais vereadores não tenham participado, com o secretário da Transparência do nosso município, ela trouxe elementos que podem, inclusive, ajudar caso a CPI seja aberta ou não. E nesses elementos trazidos pelo secretário Leonel... Oi? Então, retiro os demais vereadores. Coloco apenas a bancada de oposição. O vereador Jefferson parece que teve um compromisso de saúde, que o seu chefe de gabinete nos informou que ele não participaria nesse momento. Mas até aproveito, presidente, as datas que eu vou apresentar aqui, que o secretário Leonel nos apresentou, que após a conclusão dessa investigação que eles já estão fazendo, ele seja convocado, vereador Almeida, para apresentar para todos os vereadores. Porque, na verdade, retomando um pouco o histórico para quem nos acompanha, no dia 29 de fevereiro, nós tivemos a presença da vereadora Natália aqui, também chamada para falar sobre o Bolsa Atleta, enfim, e naquela ocasião se levantaram algumas dúvidas em relação a essa questão da prestação de contas dos adiantamentos realizados aos servidores Ronaldo José de Souza e José Marcos de Andrade Ranucci, o Marquinhos e o Magal. E naquele dia estava presente, por ter sido no início da manhã, a prestação de contas das metas fiscais, o senhor Mário, que era o contador, fazia até pouco tempo toda a prestação de contas aqui.
E após as respostas da vereadora Natália, lembro que uma das minhas perguntas foi, e esse é um dos motivos que nós queremos sim investigar, e que bom que a Secretaria de Transparência já está o fazendo, na questão da devolução dos recursos, quando desses eventos, que eles são antecipados, e quando sobra esse recurso tem sido devolvido ao senhor Marquinhos e ao senhor Magal em espécie. E foi nesse sentido que o senhor Mário discordou. Lembro que ele até pediu uma parte, foi uma sessão um pouco atípica, porque a plateia acabou participando. O vereador Jefferson estava falando e o vereador Mário veio complementar, dizendo que o vereador Jefferson tinha razão, sim, que era estranho esse dinheiro ser devolvido em espécie. Não é estranho 2 servidores terem o CPF deles como ordenadores daquele recurso. Por que eu digo isso? Porque, como diretora de escola, era o que eu tinha também. Eu tinha 2 pessoas físicas, o presidente da PP e o tesoureiro, que tinha o CPF deles atrelado à conta. Porém, nós na escola também não podíamos devolver o dinheiro em espécie. Enfim, voltando aqui. O senhor Mário, servidor da prefeitura, relatou a fala toda que aconteceu aqui ao secretário da Transparência, o senhor Leonel. E no dia 27 de março foi aberta uma auditoria dentro da Secretaria de Transparência referente a essa questão dos adiantamentos realizados a esses 2 servidores que eu já citei. Até o momento, essa auditoria já reuniu 195 processos, sendo que cada um deles é composto por formulário de prestação de contas, notas fiscais, comprovando as despesas e comprovante e devolução das sobras, quando for o caso. E é principalmente em relação a essa devolução das sobras que nós estamos atentos e queremos ver, porque a resposta que a Secretaria nos enviou naquele pedido de informação não ficou claro, não ficou comprovado que essa devolução das sobras realmente foi depositada na conta da Prefeitura. Então, neste momento, tanto eu quanto o vereador Rodrigo Livramento não assinamos a CPI para a abertura dela de imediato. Por quê? Porque a Secretaria de Transparência, com base na nossa denúncia aqui na Câmara, e quando eu digo nossa denúncia é de nós 4, porque cada um aqui trouxe uma denúncia diferente em relação a isso, veio a resposta do pedido de informação, veio a secretária falar, não nos contentou a questão das respostas e a Secretaria de Transparência abriu essa auditoria. Falei para o secretário e falo aqui de novo, lamento que a Secretaria de Transparência não tenha comunicado à Câmara de Vereadores que está fazendo essa investigação também. Por quê? Porque isso precisa ser feito, é papel da Secretaria de Transparência. Vocês que me ouviram sabem que eu falei aqui o tempo inteiro, nada disso teria sido levantado se houvesse mais transparência. Se o pai que veio me abordar lá no mercado, eu pudesse ter dito para ele, olha, essas dúvidas todas o senhor tira lá no portal tal, está tudo lá publicado e tal. Como o vereador Livramento agora bem lembrou, as nossas emendas ao projeto que tenta melhorar essa questão da prestação de contas, uma das emendas é justamente isso, que após a prestação de contas ter sido entregue, tem o prazo até o último dia útil de fevereiro, se eu não me engano, com a subemenda, né, vereador Almeida, para que se publique no site da Prefeitura. É uma questão de transparência e é necessária. Como o meu tempo está acabando, vou aqui rapidamente para outra questão. O processo disciplinar movido em face do servidor acusado de assédio sexual, que o vereador Jefferson comentou que a procuradoria foi procurada, foi sim, e nós fizemos, como sempre, os encaminhamentos. O que deve ser feito? Era uma servidora reclamando? Era em relação ao servidor? É uma denúncia na ouvidoria. Essa pessoa fez, e a Secretaria de Transparência está providenciando o processo administrativo. E também tem prazo para a conclusão do processo administrativo e o resultado é publicado no site, será publicado no site também da Secretaria até, achei a data aqui, 26 de julho. E por último, que foi uma denúncia mais recente, que foi o vereador Jefferson que recebeu em seu gabinete, os pagamentos relativos ao evento de Jogos Abertos da Terceira Idade, o JAST.
uma servidora comissionada percebeu irregularidade na questão da relação de quem dizia-se que se hospedou no tal hotel e quem de fato hospedou. Ela procurou o vereador Jefferson, que fez a denúncia, e ela também procurou a Secretaria de Transparência e protocolou a denúncia. E a Secretaria de Transparência também, a servidora procurou a Secretaria no dia 24 de maio, e o procedimento também já está instaurado, lista aqui 6 coisas que estão sendo investigadas e que também o servidor da Secretaria de Transparência tem o prazo para analisar toda essa questão que esta servidora comissionada, e eu espero muito sinceramente que ela não sofra retaliações, inclusive ser demitida ou qualquer coisa assim, porque é comissionada, por ela ter feito o seu papel. Então, presidente, já que o senhor deu 30 segundos para a vereadora Natália, vai precisar dar para mim também. Para terminar, eu e vereador Livramento não descartamos a possibilidade de assinar a CPI, não. No entanto, neste momento, nos parece um serviço replicado. Por quê? Porque a Secretaria de Transparência está fazendo o seu papel. E é isso que ela tem que fazer. Para isso serve uma Secretaria de Transparência, para receber as denúncias e investigar. E eles têm o prazo, falei aqui, né, 28 de junho, se eu não me engano, e que nós façamos uma convocação, presidente, para que o secretário não apenas publique o relatório no site, mas que ele também venha nos apresentar como é que ficaram essas questões, principalmente nessa questão do recurso que é devolvido em espécie para os 2 servidores que são os gerenciadores do recurso. Obrigada. Vereadora Nina Santin Camelo, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, depois de todas as falas, também vejo que eu tenho que me manifestar sobre a assinatura. Eu acho que a gente está aqui, sim, para investigar, recebemos denúncias. A vereadora Cirlei bem colocou a respeito das que nos procuraram a respeito de assédio, e através da Procuradoria, não foi só uma, foram mais, a gente deu os devidos encaminhamentos, que é o trabalho da Procuradoria, sim, dar esse encaminhamento. E foi feito conforme tem o regimento da Procuradoria também, dar os encaminhamentos, e elas, com certeza, abriram boletim de ocorrência, procuraram a DPCAMI e outros também. E a respeito da minha assinatura, sim, na semana passada, antes do feriado, foi combinado que a gente assinaria a CPI, eu assinei juntamente com o Jefferson, e vejo que, sim, se for preciso, a CPI tem que ser realizada, pois trazer à tona, melhor se não tiver nada, se tiver algo, que seja apurado, né? E se tiver que realmente acontecer a CPI, que aconteça. Sobre a reunião que teve com o Legislativo, aqui onde se fizer presente o Guilherme e o Leonel, eu não fiquei toda a reunião, pois tive que sair, estou com meu irmão, inclusive, nesse momento, internado no Hospital São José. E a respeito da fala do Leonel também, que me deixou um pouquinho preocupado, é que ele colocou que há, sim, indícios de irregularidades, né? E que agora serão apurados pelo Executivo. Mas analisem bem, tem que chegar aqui na Câmara um assunto desse, né, ser levantado aqui no assunto pelos vereadores, para daí ser apurado. Né? Eu acredito, Natália, sim, que você fez um bom trabalho à frente da Secretaria, a gente não tem dúvidas, mas as denúncias estão chegando. Então, se tiver que sair a CPI, a minha assinatura já está disponível. Se tiverem irregularidades, ok, apontar o que tiver que apontar, né? Mas eu acho que é isso aí, tá? Jefferson, você quer a parte? Pois não. Primeiramente, vereadores, eu quero fazer uma pequena correção, que a vereadora Cirlei falou a respeito da servidora comissionada que fez denúncia e fez denúncia para mim. Eu quero deixar claro que eu não sei, eu não vi quem que foi que denunciou para a controladoria, para o responsável. Então, nesse momento, eu não sei se é a mesma pessoa, até para não cometer injustiça do que me trouxe, tá, vereadora Cirlei? Até também para não causar constrangimentos. Outra situação que eu trago aqui é que eu novamente digo para os senhores, eu não acredito na administração pública que vai fazer um trabalho coeso. Sabe por quê? Porque o trabalho da auditoria que a vereadora Cirlei quer esperar tem prazo para concluir, sabe quando, vereadora Cirlei? 7 de outubro de 2024.
aí eu acho que realmente vão resolver bastante coisa depois dessa data. Estou com o processo aberto aqui. Aí é difícil saber se vão realmente fazer ou não, porque 7 de outubro, lembra que é outubro? Outubro? Ah, eu já sei onde vai dar. E não participo de reunião com essa turma, porque eu já tive a minha experiência. Só, pois não, vereadora. Esclarecer essa questão que o vereador colocou de 7 de outubro é sobre esta última denúncia feita agora no final de maio dos pagamentos dos jogos do JAST. E em termos de prazo, se nós abríssemos uma CPI por causa disso, ia no final das contas, Secretaria de Transparência e nós fazendo o mesmo trabalho e concluindo na mesma época. O que mais me interessa e que foi o que gerou toda essa polêmica, eles têm o prazo agora até 28/6, que é essa questão dos, para eu não falar o nome errado do procedimento aqui, pagamentos relativos Ao JAST. Não. Auditoria na prestação de contas dos adiantamentos realizados em 2023 aos 2 servidores que eu já citei. Então, esse que foi o que movimentou toda essa discussão e a possibilidade da abertura de uma CPI, é este mês que eles precisam nos apresentar. Bem colocado pela vereadora Cirlei, foi fatos que foram discutidos na reunião também. E a gente espera realmente a gente dar uma resposta para a população, pois o dinheiro é da população. E eles querem uma resposta a respeito das irregularidades que ali existem. Obrigada. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, nossos visitantes, vereadores, vereadoras, assessores e os funcionários da Casa. Encerro esta sessão ordinária e convoco sessão ordinária para o dia 11 de junho, terça-feira, às 9h30. Bom dia a você de casa também que nos acompanhou. Tenha uma excelente quinta-feira. Obrigado.